Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 3 de fevereiro do ano de 2026. Nesse momento, antes de iniciar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu irei colocar, já coloquei, certo? Na descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Eu coloquei lá, eu sou o mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Eu coloquei um link que tem mais de 100 produtos no Mercado Livre, de promoções, etc. E também, mestre Dinho, eu também sou afiliado do Shopee. O Shopee, eu já tenho uma vitrine como afiliado. Você não é loja, é como se fosse uma loja, porém, eu sou afiliado do Shopee, certo? E, portanto, o mestre Dinho também irei colocar, certo? Também, já coloquei o link da vitrine do Shopee, certo? Sou afiliado e tenho mais de 500 produtos. É só entrar, clicar, ver o que o Mercado Livre tem, certo? E também tem um link, uma vitrine da Shopee. O nome da vitrine é Constru o Civil Mestre Dinho, certo? Em sequência, não esqueçam, meus amigos e minhas amigas, verifique esses dois links, né, que o mestre Dinho falou. Eu tenho outro link de um curso de mestre de obra. Esse curso de mestre de obra, esse curso é do mestre Dinho, certo? Vocês poderão entrar, que tem um curso, é baratinho. A sede da Udemy é nos Estados Unidos, certo? Eu tenho esse curso mestre Dinho, né, tem muito tempo já passou por lá, está aproximando dos 500 alunos, ok? Vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito bom dia, 9h24 da manhã do dia 3 de fevereiro de 2026. A delação premiada da cúpula do Exército Brasileiro, todas as autoridades do primeiro escalão, segundo e terceiro escalão das Forças Armadas do Brasil, protocolaram por escrito as delações premiadas dos eventos de pagamentos pelo Banco Master
Todos eles têm propriedades em Miami, no Texas, também em fronteira com o Canadá, onde eles pretendiam se estabelecer. Todos estes imóveis já foram confiscados. Da mesma forma, a cúpula do primeiro, segundo e terceiro escalão da Colômbia, onde todos os aportes financeiros feitos pelos Estados Unidos da América ao combate do plantio das folhas de coca, também da cannabis na Colômbia, eles foram todos delipendiados, que são delações premiadas da cúpula do alto comando do Exército da Marinha Aeronáutica da Colômbia. O México também fez as suas delações da cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, decretando todos os aportes financeiros que eles receberam dos pagamentos do Banco Master. O Banco Master, ele se transformou no dealer dos pagamentos ao narcotráfico de todos os seus agendados no planeta. Então, tudo isto protocolado. Então, o senhor Trump, ele é um negociante, ele é um empresário. E ele tem que levar ao seu julgamento pessoal como foi esse procedimento. Então ele convidou a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva a que se apresente imediatamente, conjuntamente com Alckmin, para eles responderem às denúncias protocoladas por toda a sua estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão. É aquela velha história. Quem fala primeiro bebe água limpa. Então, o senhor Trump está dando oportunidade também ao Ali Khamenei, também aos ayatolás, também às Forças Armadas do Irã, a que todos eles se posicionem, porque todos eles fizeram delações, entregaram a infraestrutura da teocracia, como também os chineses, toda a cúpula do Exército, Marinha Aeronáutica da China, fez os seus protocolos e as suas denúncias contra os seus líderes, Xi Jinping, Putin também. Putin também está no mesmo processo. Todos eles, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica da Rússia, também da Turquia, todos eles procederam a protocolar as denúncias de delação premiada e pagamentos feitos pelo Banco Master. E todos eles estão sendo ouvidos porque são determinações a serem processadas. Então, o que se pretende é a prisão dos responsáveis por este genocídio mundial. Então entendam, a intenção dos Estados Unidos não é de submeter o planeta pela força letal. A intenção dos Estados Unidos
é colocar os narcotraficantes, os ladrões que procederam a enriquecer com delipêndio do dinheiro das suas próprias administrações públicas, em que eles querem fugir do flagrante, eles querem criar o caos. Então Lula quer criar o caos, ou seja, o impostor, ele quer criar o caos no Brasil. O Petro quer criar o caos na Colômbia. A Sheinbaum quer criar o caos no México. O Ali Khamenei quer criar o caos nas religiões muçulmanas e islâmicas. Todos eles pretendem criar o caos, quando em realidade todos eles estão trilionários, cheios de dinheiro, que o dinheiro já foi incautado, ou seja, tanto Ali Khamenei, quanto Petros, quanto o Putin, quanto o Xi Jinping, quanto o norte-coreano, todos eles estão com o seu dinheiro acautelado, não tem mais dinheiro. O dinheiro que eles roubaram foi tudo confiscado. Mas eles têm sobre si as delações dos seus subordinados. Todo o seu primeiro, segundo e terceiro escalão das Forças Armadas fizeram delação premiada e encaminharam todas estas provas com contas bancárias, com bancos, com forma de pagamento às autoridades de 60 agências de inteligência do planeta, onde 17 agências dos Estados Unidos da América, como também as agências de inteligência de cada país, estão todos interditados porque eles receberam também propina, pagamento. Então todos eles alegam que eles eram obrigados a receber esse dinheiro para proceder a os crimes que eles são acusados, ou seja, o executivo, o presidente de cada um desses facínoras, eles jogam a culpa à administração pública dos funcionários públicos e eles querem posar como vítimas, porque eles roubaram o próprio sistema deles. Eles roubaram dinheiro que era para a administração global da Agenda 2030. Eles roubaram esse dinheiro. Eles iam nas reuniões, todos posavam de serem libados, terem boas intenções, e em realidade todos eles estavam roubando o dinheiro que eles alegam que pagaram a esses funcionários públicos do primeiro, segundo e terceiro escalão. Então todos esses funcionários, para não morrer, para não serem aniquilados e colocarem outros no lugares deles, fizeram delação premiada aos Estados Unidos da América, mas não ao serviço secreto. Eles entregaram as delações a 60 agências de inteligência global, ao qual preside as informações desta Agenda 2030, colocada pela ONU, estabelecida pela ONU. Então, o próprio presidente da ONU, o português, fez delação premiada. O próprio tesoureiro, a repartir o dinheiro com toda a cúpula da ONU, que ele foi preso com 700 milhões de dólares, ele fez a delação premiada, entregou todo mundo na ONU. Então todo mundo está querendo negociar. Então o planeta, ele está acautelado pelas próprias tropas subordinadas do narcotráfico. A própria milícia dos narcotraficantes, eles dão informações
eles entregam às autoridades para que eles possam sobreviver e entregar os seus líderes. Então, os Estados Unidos não esqueceu do povo do Irã. Ele está vendo o que o Ayatollah Khamenei está fazendo com a população do Irã, do mundo muçulmano. Todo mundo está sabendo o que o turco Erdogan está fazendo com a população da Turquia. Todo mundo está sabendo o que os dirigentes da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, está fazendo com a África e com a Síria. E todos eles estão entregando todas as informações, porque todos eles sabem que eles são alvos, que eles vão cair mortos. E ninguém quer morrer, porque os alvos são contados com os dedos das mãos. Então, no Brasil, você tem partidos políticos, lideranças de partidos políticos, você tem senadores, você tem o primeiro, segundo, terceiro escalão, que entrou nessa empreitada que agora não tem capital, não existe mais dinheiro sem ser localizado e acautelado no planeta. O sistema que você conhecia até então, 2025, não existe mais. Não existe mais essa compensação, esse tipo de pagamento. Não existe mais comunicação entre um país e outro a transferir capital. Não há como. Está tudo interditado, tudo fechou. Não há compensação financeira, não há liquidez financeira. Ou seja, você tem dinheiro, mas você não consegue pagar porque você não tem como fazer o pagamento. Mesmo que você queira transferir o dinheiro vivo, então está sendo apreendidas somas milionárias, 12 milhões, 13 milhões, 15 bilhões, 1 trilhão, estão sendo acautelados dinheiro transportado para fazer pagamentos, porque todos eles estão monitorados. Então, este procedimento pode levar horas, dias, mês. Não acredito que leve mês, porque eles não têm como suportar, porque eles podem ser linchados. Pode haver revolução, como está havendo revolução na China, como está havendo revolução na Rússia, como está havendo revolução na Europa, como está havendo revolução na África. A população toda, ela está saindo à rua porque ela está vendo que o aparato do primeiro, segundo e terceiro escalão não estão recebendo. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios, mais uma semana em que é uma alegria receber cada um de vocês. Cheguem mais, deixem o like, contem pra gente de onde estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber. O Flávio Heron já tá selecionando alguns comentários aqui pra gente trazer ao vivo, então vai comentando, por favor, daqui a pouco. Ou já tem a enquete, ou logo vai ter uma enquete aqui pra gente saber também a sua opinião sobre os assuntos mais importantes do dia. E eu vou te contar já que amanhã é aniversário da Gazeta do Povo, 107 anos de história. E aí tem uma promoção especial, apenas R$1 por mês para você assinar a Gazeta do Povo. gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Já estamos com Frederico Juncker. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. E hoje também é dia de Rodrigo Constantino aqui conosco. Boa tarde, Consta. Bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred e toda a audiência da Gazeta.
Boa, Consta. Olha só, o Fred já está sabendo muito de um assunto que é destaque aqui hoje no nosso programa. Talvez teremos ainda hoje entrevistas especiais internacionais para falar sobre isso. Portanto, fique aqui, vamos até às 4h30 da tarde, que o advogado de Trump, Martin DeLuca, anuncia um pedido de citação de Moraes por e-mail. Ainda aquela ação da Rumble, né, Fred? Eu gostaria que você pudesse explicar para o pessoal em que pé que está essa situação, o que muda agora e o quanto essa ação pressiona mais Moraes internacionalmente também, né? E quanto isso vai crescendo a situação e o nome de Moraes por lá também, né? O quanto isso dá mais visibilidade para esse caso. Pois é, Mari. Primeiro que essa ação pode levar o ministro Alexandre de Moraes a uma falência pessoal, porque a Rumble e a Trump Media pedem uma indenização contra o ministro pelos danos que ele causou por meio das suas ordens judiciais de censura direcionadas à empresa nos Estados Unidos via e-mail, causam a imagem e reputação dessas empresas no mercado americano e no mercado mundial. E em processos semelhantes, essas indenizações costumam chegar na casa das dezenas de milhões de dólares. O que aconteceu basicamente é que a empresa Rumble buscava citar o ministro Alexandre de Moraes via Convenção de Haia, que tem todo um trâmite previsto, dentre o qual a citação se dá via STJ no Brasil, Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o STJ decretou sigilo nesse processo, nesse pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes, para que ele viesse a se defender perante o Poder Judiciário Federal americano. E, até onde se sabe nesse momento, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestaram pela recusa de citação sob a suposta alegação aí de violação da soberania nacional. Então, com base nisso, e com base na demora em apreciar esse pedido de citação, a empresa Rumble decidiu protocolar há pouco perante o Poder Judiciário Federal americano pelo pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes via e-mail. Assim como ele fez com a Rumble lá em fevereiro do ano passado, quando ele decretou a censura de usuários da plataforma via e-mail, desrespeitando o tratado celebrado entre o Brasil e Estados Unidos em 2001, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, que prevê todo o trâmite para que decisões judiciais, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, produzam efeitos em cada outro país. E o que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes desrespeitou o direito internacional referente a essas intimações judiciais. A empresa Rumble, então, decidiu promover uma ação para que essas decisões judiciais fossem declaradas inexequíveis no território americano, e a juíza federal americana, na sua primeira decisão, falou que, inclusive, essas decisões são juridicamente inexistentes nos Estados Unidos, justamente por desrespeitar esse requisito essencial de validade para que elas pudessem produzir efeitos nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, em decorrência dessas ordens judiciais de censura, ele acabou proibindo a empresa Rumble de operar no Brasil desde fevereiro do ano passado. Então, em decorrência dessa própria postura do STJ de blindar o ministro Alexandre de Moraes, eles não viram outra opção senão pleitear agora perante a juíza americana para que o ministro Alexandre de Moraes seja citado via e-mail. Eles estão demonstrando que, olha, tentamos nas vias usuais previstas na Convenção de Haia, o Poder Judiciário brasileiro está se negando a dar cumprimento à Convenção de Haia e, portanto, não me resta outra alternativa senão, então, solicitar o cumprimento dessa ordem de citação via e-mail. Até porque esse e-mail do ministro está operacional, e ele cita ali 2 e-mails de que o ministro Alexandre de Moraes se utilizou para citar a Rumble e a Trump Media, e mostrando, inclusive, precedentes nos Estados Unidos, quando governos estrangeiros ou autoridades estrangeiras se negam a dar esse cumprimento a uma ordem de citação, o Poder Judiciário americano, já em outros casos, determinou que a citação fosse dada via e-mail, porque, obviamente, você está tendo uma blindagem dessa autoridade, no caso do ministro Alexandre de Moraes. E aqui é interessante, inclusive, que nessa petição apresentada pela Rumble e pela Trump Media, eles fazem menção ao processo do Banco Master. E por que eles fazem isso? Para mostrar que o ministro Alexandre de Moraes tem sido blindado
em outras esferas de poder no Brasil. Quando surge a informação, e essa informação é mencionada na petição da Rumble, que a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada pelo Banco Master naquele contrato de 129 milhões de reais, o que acontece? Se solicitaram que o ministro Alexandre de Moraes fosse investigado pela Procuradoria-Geral da República. Até porque ele teria ligado para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, solicitando que ele favorecesse o Banco Master. O que fez o Procurador-Geral da República? Simplesmente arquivou o pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles citam esse caso do Banco Master para demonstrar que há uma disfunção, uma disfuncionalidade institucional no Brasil, há uma crise institucional no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes é o protagonista dessa crise institucional e ele tem sido blindado pelas instituições brasileiras em relação a uma responsabilização pelos seus atos. E daí a necessidade, então, de que ele seja citado via e-mail para contornar essa blindagem das instituições brasileiras a esse grave abusador de direitos humanos, conforme dito na própria petição, ao fazer menção também às sanções da Lei Magnitsky. E há uma outra coisa. Dentro daquele contexto em que o governo americano começa a negociar com o governo brasileiro na questão das tarifas, na suspensão, no levantamento das sanções da Lei Magnitsky, havia, por parte do Lula, uma promessa de que o Brasil recuaria nessas questões envolvendo as Big Tech. E, até o presente momento, a empresa Rumble continua proibida de operar no Brasil, desde fevereiro do ano passado. Então, para além desse elemento jurídico, há nessa discussão, nessa decisão do advogado da empresa Rumble de pedir essa citação pessoal do ministro Alexandre de Moraes, esse contexto de que o governo brasileiro havia prometido ao governo americano que não perseguiria as Big Tech em território nacional. E nada mudou no cenário em relação à proibição de operação da Rumble no Brasil. E por isso agora eles decidiram dar um passo a mais nessa ação para que o ministro Alexandre de Moraes seja citado pessoalmente nesse processo e venha então a ser responsabilizado pelas suas ordens judiciais de censura secretas e ilegais, pelas ordens também que solicitavam dados de usuários da plataforma Rumble nos Estados Unidos e também uma terceira ordem judicial que buscava com que essa empresa Rumble constituísse um representante legal no Brasil. Mas eles não estão obrigados a isso porque eles não têm operação no Brasil, eles não têm o escritório no Brasil. Eles tinham a única coisa, o site deles, rumble.com, que você conseguiria acessar do Brasil, no caso dos brasileiros conseguiam acessar por meio da rede mundial de computadores, da internet, e, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, quando dá aquela ordem, ele consegue, assim como ele havia feito com o Twitter lá em setembro de 2024, no auge do processo eleitoral municipal, ele proibiu e suspendeu as operações do Twitter no Brasil. Ele fez a mesma coisa com a Rumble, que já está há um ano, vai completar um ano agora dessa proibição de operação no Brasil. Então, Mari, isso é um processo importante que é retomado agora, inclusive com essa quebra da promessa feita pelo governo brasileiro de recuar nessa questão das Big Tech e considerando que a empresa Rumble é uma empresa muito próxima ao presidente americano, inclusive move essa ação em conjunto com a Trump Media, e o CEO da Rumble, inclusive, esteve várias vezes na Casa Branca. Ele é uma figura ali muito próxima dentro da área do setor tecnologia do Vale do Silício, daqueles empresários que têm apoiado o governo do presidente americano Donald Trump. Então, você vê os cercos fechando contra o ministro Alexandre de Moraes novamente, numa ação que, como eu disse, pode levar o ministro a uma falência pessoal, porque em casos semelhantes dessas indenizações, esses processos indenizatórios, o montante ali devido pode chegar na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, se eu fosse o Alexandre de Moraes hoje, com certeza não dormiria muito bem, porque ele vai ter que, muito provavelmente, se defender perante o Poder Judiciário americano, Mari.
Perfeito, Fred. Sempre excelentes análises aqui no Sem Rodeios. Importante para o pessoal entender qual a gravidade, né? E qual é o peso que pode ter aí essa notícia. Nessa segunda-feira, começamos já com muitas notícias quentes aqui no Sem Rodeios. Vou registrar alguns comentários. O Roder disse boa noite, Gazeta do Povo, o melhor jornal do Brasil. Acompanhando vocês de Viena, Áustria. Sou assinante. Muito obrigada. Ana Mazotti, boa tarde, guerreiros do Sem Rodeios. Abençoada semana para todos de São Bernardo, São Paulo. Cirlei Silveira, boa tarde, Passos, Minas Gerais. E a Marley, boa tarde, parabéns, Gazeta do Povo, São Caetano do Sul, São Paulo. E o Ricardo disse, Mariana, 107 anos de Gazeta do Povo, né? E vai fazer mais 107 com essa qualidade. Não tem como dar errado, parabéns a todos antecipado. Muito obrigada. E o Jorge Santos tem uma pergunta que eu vou fazer logo em seguida para Rodrigo Constantino. Ele quer saber como é que está a situação da imigração do Felipe Martins. Ele quer saber se o Consta tem como informar logo mais. Depois que sairmos desse assunto, vou passar para o nosso querido Constantino também. E o Antônio Araújo disse, com esses pombos sujos que temos na mesa diretora do Senado e com esse quadro de porcos sujos, duvido muito que aconteça alguma coisa em relação a um possível impeachment de Alexandre de Moraes. Constantino, bom, a gente já passou por tantas emoções e tantas, né, a gente já vivenciou tantas notícias, especialmente no ano passado, em relação a Alexandre de Moraes. Então, houve aí a aplicação da Lei Magnitsky, depois houve a queda também. E agora, com essa notícia, o negócio começa a se complicar novamente para o Moraes. Quão simbólico é isso e no que pode resultar? Acho que o Fred fez uma análise muito boa. Eu inclusive, vou jogar para ele uma pergunta, porque eu tenho essa dúvida, né? Se ele não constituir advogado nos Estados Unidos para se defender e continuar fingindo, enfim, que é inalcançável, né, pela citação, mesmo por e-mail, já que o CNJ criou caso e tudo, se ele pode, né, ser julgado à revelia. Me parece que sim, certo, Fred? Sim, Constantino, é o mesmo cenário aqui do Código de Processo Brasileiro. Se ele citado deixar de constituir advogado para se defender, o processo corre à revelia e aí tem o trâmite, né, a fase de produção de provas até o julgamento, que nesse caso seria por jurados ali, um corpo de jurados. Então, ele seria, o processo tem continuidade, ele seria julgado à revelia, assim como acontece em casos similares no Brasil. Então, isso me mostra, né, que a situação dele realmente não é tranquila. Isso é um agravante aí na análise toda que fez o Fred, né? Ele vai ter que se haver com a justiça americana, que o buraco é mais embaixo, né? Até juntando já com a pergunta que nosso telespectador fez em relação ao caso Felipe Martins, né? Eu não tenho nenhuma informação insider, né? Mas a Ana Paula Henkel, que inclusive assinou um termo de non-disclosure, né, desse caso, porque ela está tendo acesso aos materiais, né, ela já disse o seguinte, olha, eu não posso entrar em detalhes, mas o caso está andando. Então, às vezes, a gente fica com um pouco de ansiedade, né, de pressa, o que é normal, a gente quer ver a conclusão desses casos, mas a justiça americana anda no seu prazo. Anda no seu prazo. Veja que, por exemplo, o caso do Carvajal, que pode fazer uma delação bombástica aí contra a turma que recebeu dinheiro da ditadura do Chaves, do Maduro, mundo afora, né? Ela está correndo. Né? O processo de julgamento do Carvajal está correndo e acho que está marcado, se eu não me engano, para mês que vem, março. Né? Então, assim, as coisas vão andando. Não é na velocidade que a gente gostaria, porque a gente quer tudo para ontem. Até porque a gente sabe que o Brasil está vivendo aí tempos muito difíceis e seria muito bom ver alguém como Alexandre de Moraes pagando um preço alto por tudo que fez. E como no Brasil a gente tem pouca esperança de ver isso, porque a gente olha para o senador Davi Alcolumbre e não espera muita coisa ali dele, né? A gente acaba sonhando com uma intervenção de fora, né, dos Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar que o governo Trump retirou a Lei Magnitsky, né, da cabeça do Alexandre de Moraes. Ninguém entendeu 100% isso. Teve muita especulação. Acordo com Lula, se afastar da China, liberar as Big Techs, entregar metais raros, né, as terras raras. Mas ninguém tem 100% de certeza do que foi negociado. Seja lá o que foi, não me parece que o Maduro caiu por conta de alguma ajuda do Lula.
porque isso também parecia fazer parte do pacote ali, né? Vamos lembrar que até os emissários informais do governo brasileiro, né, os irmãos Batista da JBS, foram lá conversar com Maduro, enfim. Mas o governo americano teve que realizar uma operação brilhante, aliás, para chegar na Venezuela, matar os agentes cubanos que faziam a segurança ou mantinham o Maduro como refém, vai saber o que era de fato, e levar ele para os Estados Unidos. Então, veja, eu não consigo ver uma participação para valer do governo brasileiro nessa prisão do Maduro. As Big Techs, como o Fred lembrou, continuam ameaçadas ou censuradas. A perseguição à direita no Brasil, ela continua. O Bolsonaro foi preso, seu entorno foi preso, temos militares presos, né? Então, o que tinha nessa mesa de negociações para o Trump ficar satisfeito realmente com a postura brasileira e retirar a Magnitsky? Talvez só o caso das terras raras, vai saber, né? Eu sei que é um tema sensível para os Estados Unidos. A China é o grande comprador das terras raras no mundo, dona de grande reserva também, e os Estados Unidos têm muito interesse em usar os países que ainda são produtores, né, mesmo que não na mesma magnitude da China, para levar tudo para os Estados Unidos. Então, pode ter sido, mas será que só isso justifica uma postura do Trump que pareceu para muitos, né, algo errático, algo até mesmo sem sentido? Ele começou a elogiar o Lula, esqueceu da existência do Bolsonaro, enfim, tirou a Magnitsky do Alexandre. Eu acho que o tempo está correndo e foi uma previsão que muita gente fez à época, inclusive eu, né? Se o Trump acreditou que o Lula ia entregar um monte de coisa, eu acho que ele está fadado a se decepcionar. A gente conhece o Trump e a gente conhece o Lula. E a gente conhece o Lula um pouco melhor do que o Trump. Conhece. Então, o Lula é isso aí, né? Um sujeito que é o escorpião, né, da história, né? Ele não consegue fingir ser algo diferente por muito tempo. Tanto é que ele já voltou a atacar os Estados Unidos, o próprio governo Trump, por conta da prisão do Maduro e por aí vai. Então, Mari, eu acho que o tempo joga contra o Brasil nesse sentido. Porque eu não sei exatamente o que foi acordado, mas a gente não está vendo, pelo menos nada que a vista alcance, a olhos nus, a gente não está vendo nada de muito interessante para o Trump. Então, será que ele vai manter essa postura tão cordial, elogiosa em relação ao Lula e o Alexandre de Moraes protegido, sem lei Magnitsky, fazendo o que está fazendo ainda, né? Inclusive no caso do Banco Master. Então, eu não acho que o Martin De Luca, eu sei que a imprensa toda chama ele de advogado do Trump, né? Eu não acho que ele tem essa influência direta toda com o Trump. Ele é advogado da Rumble, da Truth Social, nesse caso, né? E parece que só. Então eu faço essa ressalva porque tem algumas pessoas na imprensa que tratam o que diz o Martin De Luca como se fosse o Trump falando. Eu não vejo assim. Não vejo assim. Dito isso, é óbvio que tem uma ação correndo na justiça aqui da Flórida que envolvem duas empresas de Big Tech, uma delas do próprio Trump, e que o advogado está subindo o tom de novo. Então, sendo ou não algo combinado com o Trump, com o aval do Trump, o fato é que esse caso ainda vai dar dor de cabeça para Alexandre de Moraes. E, de novo, né? Ele foi aliviado ali na questão Magnitsky e tudo, mas eu acho que o Trump mesmo
pode estar um pouco arrependido, ou pode estar olhando, quando ele olha para o Brasil, né, e falando, acho que me enganaram, né? Acho que não levei grandes coisas do presidente. Então, o tempo vai dizer em relação à postura do Trump com o Brasil. Mas eu arriscaria, Mari, que mais alguns meses aí o Trump vai cansar de esperar promessas do Lula. E eu não vou dizer que tem uma chance alta de voltar a Magnitsky contra o Moraes, né? Mas casos como esse na Justiça da Flórida podem sim produzir dor de cabeça para o Moraes e ele não vai ter proteção de ninguém nos Estados Unidos. Excelente, Consta. Já já a gente volta contigo. Agora o Fred tem também a petição para ler e trazer alguns detalhes importantes para a gente aí que destacam e que revelam também muito da motivação, né, Fred, dessa ação e de certa forma faz a gente conseguir pensar e entender um pouco melhor os bastidores disso tudo. Pois é, Maria, acho que é interessante trazer um trecho aqui da petição para os nossos espectadores, em que ele fala da blindagem institucional do Alexandre de Moraes, fazendo menção inclusive ao caso do Banco Master. E o trecho diz o seguinte: as dificuldades que os autores, Rumble e Trump Media, enfrentaram por meio da Convenção de Haia ocorrem no contexto de uma controvérsia institucional extraordinária e continua envolvendo o próprio réu Alexandre de Moraes, que alterou materialmente as realidades práticas da citação. Reportagens públicas recentes destacam por que os canais tradicionais de intimação no Brasil são particularmente improváveis de funcionar com neutralidade e velocidade razoável neste caso. Ele está se referindo aqui ao STJ e a dificuldade, né, que o STJ tem de chegar a uma decisão, eles sentaram em cima do processo de citação do Alexandre de Moraes e por isso que eles estão apelando então ao Poder Judiciário americano para dizer, olha, estamos tentando, não conseguimos, agora queremos a citação via e-mail. Em dezembro de 2025, segue a petição, a mídia brasileira divulgou amplamente alegações ligando o réu, Alexandre de Moraes, ao que ficou conhecido como escândalo Banco Master, envolvendo um dos maiores colapsos financeiros da história brasileira. O Banco Master, controlado por um empresário brasileiro chamado Daniel Vorcaro, foi colocado em liquidação pelo Banco Central do Brasil após reguladores identificarem irregularidades graves, incluindo a transferência de grandes volumes de ativos fictícios para um banco estatal chamado BRB, expondo instituições públicas brasileiras a perdas reportadas na ordem dos bilhões de dólares. As autoridades federais brasileiras, posteriormente, abriram investigações criminais contra o Banco Master, Vorcaro e altos executivos por fraude e lavagem de dinheiro. O caso foi descrito por grandes instituições brasileiras como possivelmente a falência bancária mais cara já imposta ao sistema financeiro brasileiro. Nesse contexto, em 9 de dezembro de 2025, o maior veículo de mídia do Brasil, ele está se referindo aqui à coluna da Malu Gaspar, revelou que o Banco Master havia firmado um contrato no início de 2024 para pagar aproximadamente 23 milhões de dólares ao longo de 3 anos ao escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do réu, por uma representação legal e institucional amplamente definida perante tribunais e reguladores e órgãos legislativos. O contrato previa pagamento na ordem de aproximadamente 700 mil dólares por mês ao escritório de advocacia, embora o escritório não pareça ter realizado trabalhos substanciais. Essas revelações, combinadas com relatos contemporâneos de que o réu participou pessoalmente da defesa do Banco Master, quando ele ligou, por exemplo, para o presidente do Banco Central, Daniel Vorcaro, enquanto o contrato permanecia em vigor, geraram ampla preocupação pública sobre conflitos de interesse e proteção institucional. A controvérsia resultou em medidas extraordinárias de sigilo judicial, incluindo o encerramento dos processos relacionados ao Banco Master no STF e o rápido encerramento das investigações preliminares sobre o réu pelo PGR, quando pediram no final do ano para que o Alexandre de Moraes fosse investigado pelo contrato da sua esposa e o Procurador-Geral da República determinou o arquivamento porque não viu nada demais. Um dos fatores que torna esses desenvolvimentos relevantes para a entrega do réu é o nexo dos Estados Unidos associado ao Banco Master. A mídia dos Estados Unidos descreveu o Banco Master como tendo recentemente garantido um contrato de aluguel como um dos aluguéis mais altos já registrados em Miami e aquisição por Vorcaro de um imóvel de 85 milhões de dólares em Miami Beach.
Esses fatos aumentam a probabilidade de que o réu teria incentivos aumentados para evitar o processo nos Estados Unidos e resistir ao comparecimento voluntário. A controvérsia do Banco Master está sendo tratada sob condições de opacidade incomum e sensibilidade institucional nos mais altos níveis. Assim, esses desenvolvimentos reforçam a demonstração dos autores de que a citação por meio de mecanismos convencionais é impraticável dentro de um prazo razoável e que meios alternativos razoavelmente calculados para fornecer notificação real são justificados. O registro mostra que os autores cumpriram todas as etapas exigidas pela Convenção de Haia, o processo está deliberadamente parado e o réu permanece plenamente ciente desse processo. Nessas circunstâncias, a citação alternativa não é apenas permitida, mas necessária. Então, você vê o advogado, né, Martin De Luca mostrando o escândalo que é o Banco Master e que o próprio ministro Alexandre de Moraes também está sendo blindado no caso do Banco Master, e ele mostra para a juíza, falou, olha, esse é um juiz da Suprema Corte brasileira que já foi sancionado pelos Estados Unidos no caso da Lei Magnitsky. Aí tem esse caso da blindagem do Banco Master, nesse escândalo do Banco Master, ele tem um contrato de 23 milhões de dólares, a sua esposa, com o Banco Master. E agora eles tentam blindá-lo também na questão da citação, e por isso, juíza, defira o pedido de citação via e-mail. Então, você vê o ministro Alexandre de Moraes e, novamente, né, um escândalo desse do Banco Master já surtindo efeitos nos Estados Unidos e demonstrando, inclusive no caso do Vorcaro, ele menciona duas reportagens, eu até acessei, em que eles falam exatamente, ali mostra uma casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Miami, 85 milhões de dólares, e inclusive aquela tentativa de que se valeu o Vorcaro quando ele tentou contratar os influenciadores digitais para atacar o Banco Central na questão da decisão da liquidação extrajudicial do banco. Os advogados do Vorcaro chegaram nos Estados Unidos mostrando, olha, existe uma possibilidade de que a liquidação do Banco Master seja revertida, porque ele estava tentando convencer um juiz americano a não decretar a liquidação do Banco Master também na sua representação americana. Então, você vê o ministro Alexandre de Moraes muito provavelmente vai ser citado pessoalmente, então, Mari, para se defender nesse processo indenizatório, que, como eu disse, chega aí na casa de dezenas de milhões de dólares. Perfeito. Fred, linkando até com outro tema que nós temos aqui hoje no Sem Rodeios, né? A gente vê aumentar aí a quantidade de pedidos de impeachment, né, o reforço de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora o Senado vai receber 45 pedidos no total de impeachment do ministro. Você acredita que se a gente enxergar novamente uma pressão, como a gente viu no ano passado, uma pressão exterior, né, vindo principalmente dos Estados Unidos, há mais chances desses pedidos saírem do papel, consta? Eu acho que sim, Mari. Eu acho que a própria pressão local, aquela caminhada do Nicolas ajudou ali a despertar o povo brasileiro, perder o medo, cobrar, né, e outras poderão vir, e essa questão da postura do governo americano, né, que está de olho. As eleições esse ano também a gente tem uma esperança maior de serem um pouquinho mais transparentes, né, e imparciais, porque não vai ter o Joe Biden com a USAID ajudando o Lula, mas sim um governo que vai estar justamente de olho para ver se não vai ter censura, sacanagem, favorecimento, né? E no caso do impeachment do Moraes ou do Toffoli, né, um deles, eu acho que vai ganhando massa crítica, né, por conta dos escândalos que estão vindo à tona. Tem uma coisa que mudou bastante no Brasil nos últimos meses, que é a postura da velha imprensa. A Gazeta do Povo, com os seus 107 anos de trabalho independente, de coerência, a Gazeta do Povo está denunciando os abusos do Supremo desde 2019. Contra Bolsonaro e tudo mais. O inquérito do fim do mundo, tudo isso vem sendo denunciado por editoriais, colunas, reportagens, tudo na Gazeta do Povo. Mas não é o caso do Globo, do Estadão, da Folha e outros veículos. Esses estavam ali fazendo vista grossa, alguns aplaudindo, justificando os abusos, porque afinal de contas era por uma causa nobre, né? Uma causa nobre, e de repente você começa a ver vários jornalistas do Globo, gente da Folha, editoriais do Estadão, batendo, atacando o STF, como eles dizem.
O próprio Alexandre de Moraes escreveu uma notinha ameaçadora contra a imprensa, dizendo que são métodos conhecidos, né, ou seja, bolsonaristas, de ataque às instituições. Mas a turma da velha imprensa não vai aceitar isso calado. E aí entra as associações de classe, porque eles têm essa influência toda, né? Então, nós temos um fator novo nessa briga, o fator mídia. A mídia está pressionando o STF. E isso está dando munição para a oposição, para a população e por aí vai, né? Então, mais pedidos já foram feitos, né, de impeachment. Tudo isso é barrado por uma pessoa, o Davi Alcolumbre, que ele está impedindo, obstruindo mesmo o funcionamento do mecanismo de pesos e contrapesos constitucional, como fez antes dele o Rodrigo Pacheco. Acho que o futuro político de Rodrigo Pacheco não é dos melhores, né? É bom Alcolumbre lembrar disso. Ele não foi indicado para o STF, pelo menos não por enquanto, e qualquer cargo eletivo ele não tem chance. Então, o Brasil está de olho e cobrando de Davi Alcolumbre uma posição. Até quando, né, esse pessoal vai conseguir proteger, blindar esses ministros do Supremo? Em algum momento, acho que a coisa vai estourar, né? Vai ser impossível conter. Eu lembro até que a própria Malu Gaspar falou, né, que o clima em Brasília está um clima pré-Lava Jato. E a Lava Jato foi fundamental para a eleição de Bolsonaro, prisão de vários caciques políticos. Depois, o sistema se reagrupou e enterrou a Lava Jato, soltou todo mundo, fala até indenização. E eu avisava, né, olha, não brinquem, que um dia a gente vai ter que trabalhar para indenizar os corruptos. Então eles venceram essa batalha, mas não sei se venceram a guerra. Então ainda temos uma possibilidade do caso do Banco Master levar a uma situação de pressão tão grande que se torne inviável proteger o Toffoli ou o Moraes, enfim, os dois mais ligados a esse escândalo. Vamos ver o que ainda vem à tona, vamos ver se vai vir CPMI aí do Banco Master específica, vamos ver se o Vorcaro vai mesmo ter que prestar depoimento na CPI do crime organizado, em que pese provavelmente ele fazê-lo com um habeas corpus, né, do Supremo. A turma vai tentando proteger os ministros de onde der. Mas, por outro lado, a pressão também está aumentando, de fora e de dentro. Então eu quero crer que em algum momento essa pressão vai se tornar insuportável para o sistema. Perfeito, Consta. Daqui a pouco a gente volta contigo. Vamos receber o senador Carlos Portinho, que está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gazeta do Povo e toda a sua grande audiência. Um prazer estar aqui. Ótimo. Senador, a gente tem falado aqui hoje, né, o grande destaque do programa é mais um pedido de citação do nome de Alexandre de Moraes numa ação da Rumble nos Estados Unidos. É mais uma pressão aí internacional sobre ele, depois de uma novela que a gente viu aí ano passado, com Magnitsky, Kai Magnitsky, etc. E agora a gente vê 45 senadores aí pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que essa pressão vindo dos Estados Unidos vai ter um impacto, vai voltar a ter impacto aqui em relação a isso? Porque parece que muita gente já estava, de certa forma, isso já tinha esfriado, né? Agora pode esquentar novamente essa pauta? É como o Rodrigo Constantino estava dizendo, essa bola está no colo do presidente Davi Alcolumbre, e outra que começamos já durante esse recesso a recolher assinaturas, se eu não me engano já devo estar chegando, mesmo com toda a dificuldade, né, de interlocução durante o recesso entre os parlamentares, se eu não me engano estamos chegando a 20 assinaturas no pedido de impeachment do ministro Toffoli. Certamente no corpo a corpo essa semana a gente deve aumentar e evoluir. Espero também alcançar as assinaturas necessárias. São
é um escândalo. Esse caso do ministro Toffoli, não fazer nada não pode ser uma opção. E o Senado, o Congresso, muitas vezes funciona assim mesmo, é pressão popular. Ah, mas está lá do Alexandre de Moraes e está parado. Não, mas pode chegar outra bola agora no colo do Davi Alcolumbre, e através de pressão. O sistema de freios e contrapesos, como bem dito, ele tem que funcionar. E para funcionar o freio, você precisa pressionar, não é isso? O pedal. E é isso que nos cabe como parlamentares. Essa questão não é nem de oposição, né? O caso do Banco Master não é nada ideológico. A gente está falando de corrupção, de dinheiro do crime organizado em fundos de investimento, financiando compra de resort, onde tem cassino a gente sabe, jogo ilegal, tem lavagem de dinheiro. Então uma coisa está ligada à outra, e na CPI do crime organizado, os requerimentos já dei entrada para convocá-los. Com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, essa citação traz ainda mais pressão, né? Isso é importante, porque o presidente Davi Alcolumbre, e entrando no ano eleitoral, que a gente sabe que muitas vezes a conveniência para fazer ou não fazer é maior por ser um ano eleitoral, e a pressão também, ele vai ter que tomar essa decisão. Ele pode se espelhar exatamente no destino do senador Rodrigo Pacheco, que não foi o melhor. Não só os camaradas, compadrios dele não cumpriram com ele o combinado, né, como do ponto de vista da performance eleitoral dele, ficou muito prejudicada. Agora, nas próximas eleições, se ele quisesse via governadora, senador, vai ter muita dificuldade, né? Acho que nem é mais o interesse dele, ele saiu muito, muito debilitado de tudo isso. E Davi Alcolumbre tem esse espelho para poder se mirar, né? E nos cabe a fazer a pressão. Não desistiremos do nosso Brasil, pelo menos eu não.